Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora vamos ver qual é o objeto de conhecimento da nossa aula. Objeto de conhecimento da aula 2, problemas ambientais mundiais e políticas ambientais para a sustentabilidade, química ambiental, métodos de monitoramento da superfície terrestre, agentes mutagênicos e o detalhamento, classificação das cadeias carbônicas. Então agora vamos para a nossa aula. Vamos iniciar a nossa aula contextualizando um pouquinho por que a gente precisa estudar a classificação das cadeias carbônicas. O nosso planeta ele é formado por uma infinidade, por milhares de compostos orgânicos. E esses compostos orgânicos eles estão muito presentes no nosso dia a dia. Na indústria, por exemplo, de vários produtos, sejam produtos, por exemplo, como cosméticos. Na indústria farmacêutica, nós temos hoje em dia uma infinidade de remédios, não é? Então, ali tem compostos orgânicos. Aqui, ó, nessa indústria muito conhecida, principalmente pelas crianças, a indústria de balas, de bombons, tudo muito colorido, né, saboroso. E aí a gente vai entender que eles são aromatizados artificialmente. Então, essas indústrias aqui, eles produzem compostos orgânicos sintéticos, ou seja, compostos orgânicos artificiais. Então, uma indústria está ali constantemente, seja de doces, de polímeros, de plásticos, qualquer produto a gente consegue aqui fabricar esses compostos orgânicos, certo? E é por isso que é importante a gente estudar a classificação das cadeias carbônicas, porque a gente tem uma infinidade de compostos orgânicos e eles estão presentes no nosso corpo humano. Olhem essa estrutura aqui. Essa aqui é a estrutura da ocitocina. A gente vai aprender a classificar esse tipo de composto, esse tipo de estrutura, ok? Então, é por isso a importância de estudarmos a classificação das cadeias carbônicas. Observem aqui. As cadeias carbônicas, elas são, primeiramente, para a gente compreender, a gente precisa saber como que elas são organizadas, né? Elas são organizadas, já sabemos que o carbono ele faz 4 ligações. Podem ser ligações simples, podem ser ligações duplas, ligações triplas. Então, eu tenho aqui 3 fórmulas que eu trouxe para vocês. A fórmula estrutural plana, que consiste em mostrar todas as ligações que aparecem aqui. Por exemplo, as ligações entre os carbonos, as ligações entre os hidrogênios. Mas essa fórmula aqui, ela fica um pouco inviável a gente trabalhar com ela, porque se a gente tiver um composto com muitos carbonos, vão ter aí muitos hidrogênios e outras ligações. Então, a gente pode acabar se atrapalhando com tantas ligações. Então, o que a gente vai trabalhar? Com a fórmula estrutural condensada. O que é isso? Consiste em condensar aí o máximo possível, principalmente os hidrogênios. Observem aqui. Esse carbono, ele faz 4 ligações. Todos os carbonos fazem 4 ligações, certo? Esse carbono aqui, ele está com 3 hidrogênios. Essa é a fórmula estrutural plana. Mas na fórmula estrutural condensada, observem, é o mesmo composto, só que agora a gente condensou os hidrogênios. Em vez de mostrar os 3 hidrogênios, eles estão condensados. Por isso que está aqui o H3 e o carbono. Aqui a mesma coisa, estão vendo? Tem 3 hidrogênios, CH3. Essa é a fórmula estrutural condensada. Aqui ó, tem 2 hidrogênios, CH2. Existe ainda uma fórmula chamada fórmula em bastão ou fórmula em bondline, que consiste em não mostrar os carbonos e os hidrogênios. São mostradas apenas os outros elementos, como, por exemplo, o oxigênio e o nitrogênio. Então, cada cantinho desse aqui é um carbono. Cada cantinho desse aqui é um carbono. Essa é a fórmula em bastão, é a fórmula em bondline, que consiste em fazer aí traços em zigue-zague, linhas em zigue-zague, para representar que existem aí os carbonos.
E aí que a gente já conhece a fórmula estrutural plana, a fórmula estrutural condensada, a fórmula em bastão, agora vamos para a classificação das cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas em cadeias abertas, também chamadas de acíclicas ou cadeias alifáticas. Observem aqui que eu trouxe a fórmula estrutural condensada e eu trouxe a fórmula em bond-line, a fórmula em bastão, para a gente se habituar com todas elas. Além das cadeias abertas, se a cadeia ela não for aberta, os carbonos eles vão se ligando de modo que eles vão formar um ciclo, que formam aqui as cadeias fechadas. Observe, não é um círculo, é um ciclo. Os carbonos eles vão se ligando de maneira que a cadeia vai ficar fechada. Nesse caso aqui, é uma representação geométrica aqui de um quadrado. Não é um quadrado, não é aquilo que a gente é acostumado a ver na matemática. Lembrando que isso aqui é a fórmula em bastão, é a fórmula em bond-line. É a representação dessa estrutura que está condensada, mas aqui é a representação dela em fórmula em bastão. Então, lembrando, existem dois tipos de classificações. Ou a cadeia aberta, que os carbonos vão se ligando, sempre tendo extremidades, ou a cadeia pode ser fechada ou cíclica, que os carbonos vão se ligando até formar um ciclo, até se fechar. São esses dois tipos de cadeias carbônicas. E agora nós vamos conhecer a classificação dentro de cada uma, tanto da cadeia aberta quanto da cadeia fechada. Observem aqui, a cadeia aberta ou acíclica, por que é acíclica? Porque ela não é fechada. Acíclica quer dizer que é uma cadeia aberta, cíclica quer dizer que é uma cadeia fechada. Então, tá aí, ó, formando sempre extremidades livres. CH3, CH2, CH2, CH3. Tem sempre extremidades livres. Ou aí a fórmula estrutural em bond-line, né? A fórmula em bastão. Essa é a classificação da cadeia aberta. Essa é a estrutura, né? É a maneira como a cadeia aberta se apresenta. E agora vamos ver a classificação, primeiramente, das cadeias abertas. Como é que são classificadas as cadeias abertas? De acordo com 3 critérios. O primeiro critério é de acordo com a disposição dos átomos. Se a cadeia ela só tem duas extremidades livres, ela é chamada de cadeia normal. Se tem mais do que 2 extremidades livres, ela é chamada de cadeia ramificada. Vamos estudar com exemplos detalhadamente já já. Uma outra classificação, além da disposição dos átomos, é aqui a classificação quanto ao tipo de ligação. Qual é a classificação quanto ao tipo de ligação? A cadeia ela pode ser normal ou ela pode ser ramificada. Não, desculpa, a cadeia pode ser saturada ou pode ser insaturada. Observem aqui. Exatamente, saturada ou insaturada. É o tipo de ligação. A gente vai olhar dentro da cadeia, a chamada cadeia principal. Se ela só tem ligação simples, ela é uma cadeia saturada. Se ela tem uma ligação dupla ou uma ligação tripla, ela é uma cadeia insaturada. Além dessas 2 classificações, tem uma outra classificação, que é quanto à natureza dos átomos. O que significa a natureza dos átomos? Se a cadeia é formada só por carbonos, a cadeia principal, ela é chamada de cadeia homogênea. Se dentro da cadeia principal tem um elemento diferente, são chamados elementos organógenos, né? Ou oxigênio, ou nitrogênio, que também podem fazer parte da cadeia, se está ali junto, se fazendo parte da cadeia principal, quer dizer que a cadeia ela não é formada só por carbono, ela é uma cadeia heterogênea. Então, são essas as classificações, quanto à disposição dos átomos, quanto ao tipo de ligação e quanto à natureza dos átomos. Vamos conhecer cada uma com exemplos. Observem aqui. Quanto à disposição dos átomos, a cadeia ela pode ser normal, nunca vai ser junta, cadeia normal e cadeia ramificada. Vai ser sempre ou uma ou outra. O que é uma cadeia normal? É que ela tem 2 extremidades livres. Observe, CH3 numa extremidade e CH3 na outra extremidade. Ó, tem extremidades livres, só tem aqui 2 extremidades livres, é uma cadeia normal. Não sobrou nenhum carbono aí, eles estão se ligando e não ficou nenhum carbono para fora do que nós chamamos de cadeia principal.
Essa é uma cadeia normal. Uma cadeia ramificada, observem aqui, é como se a gente estivesse destacando uma principal. Professor, o que é cadeia principal? É uma sequência de átomos de carbono, você numera e conta aí numa sequência. E se ficou carbono para fora da cadeia principal, isso aqui representa um ramo da cadeia, uma ramificação, certo? Então, isso que é uma cadeia ramificada. Nesse caso aqui, se a gente for nomear a cadeia carbônica, aí a gente coloca a cadeia principal sempre como a maior sequência de átomos de carbono. Observem isso aqui, ó. Se eu for contar, fazer uma contagem 1, 2, 3, aí eu venho para cá, 4, 5, porque aqui é maior. Essa é a cadeia principal. Observem que ficou carbono fora da principal, então isso representa uma ramificação. Aqui é a mesma coisa, cadeia ramificada. Lembram-se que isso representa carbono? Ficou para fora da cadeia principal. Então, ela é uma cadeia ramificada. Agora, a outra classificação é quanto ao tipo de ligação entre os átomos. Quando só tem ligação simples, a cadeia é saturada. Quando na cadeia principal existe uma ligação dupla ou existe uma ligação tripla, observe, ó, cadeia carbônica, ligação simples, dupla, simples aqui. Apareceu uma ligação dupla aí na cadeia, quer dizer que ela é insaturada. Isso aqui representa uma insaturação. Aqui é a mesma coisa, ó. Ela é uma cadeia normal, de acordo com a primeira classificação, mas de acordo com o tipo de ligação, ela é uma cadeia insaturada porque tem aí uma ligação tripla. Ou é saturada ou é insaturada. Agora, quanto à natureza dos átomos. A cadeia ela é homogênea quando ela só tem carbonos, e no caso aqui, carbonos e hidrogênios. Certo? É uma cadeia que só tem carbonos e hidrogênios. Ela é uma cadeia homogênea. Professora, e essa aqui? Ela também é uma cadeia homogênea. Por quê? Porque a sequência de carbonos aqui, a cadeia principal, ela tem uma sequência de carbonos e esse hidrogênio, oxigênio, ele ficou para fora. Então, eu estou analisando aqui, ó, essa cadeia. Então, ela é uma cadeia homogênea. Observem aqui para ver como é uma cadeia heterogênea. O que é heterogênea? Quando tem um elemento diferente de carbono e hidrogênio fazendo parte da cadeia principal, cortando ali a sequência de átomos de carbonos. Então, essa daqui é uma cadeia heterogênea. Olha o que tem aqui. O oxigênio, no meio da cadeia, ele é um heteroátomo, é uma cadeia heterogênea. Poderia ser um nitrogênio também. Aqui, ó, cadeia heterogênea, porque tem o oxigênio fazendo parte da cadeia principal, certo? Então, essa é a classificação das cadeias abertas. Então, eu trouxe aqui para a nossa aula um momento bacaninha chamado Fique de Olho, que nesse momento aqui a gente traz uma questão de vestibular para vocês conseguirem visualizar como é que é feita a classificação da cadeia numa questão de vestibular. Observem aqui. Então, no nosso Fique de Olho, nós temos aqui uma questão da UFAM, PSC, que diz o seguinte: a cadeia carbônica abaixo é classificada como? E observe, tem uma estrutura aqui em bastão. Então, o que você faz? Destaca uma sequência de átomos de carbonos e vamos classificar. Ela é uma cadeia aberta, porque tem extremidades livres. Ficou carbono para fora da cadeia principal, portanto, ela é uma cadeia ramificada. Ela tem uma ligação dupla, portanto, é uma cadeia insaturada. E ela só tem carbonos na cadeia principal. Professora, e esse oxigênio? Observem que ele não faz parte da principal, ele está fora. Portanto, essa é uma cadeia homogênea. Pronto, fizemos a leitura da estrutura. E aqui, como é uma questão de vestibular, vem as alternativas: aberta, ramificada, insaturada, heterogênea. Então, quando você se depara com uma questão de vestibular, você já corta o que é, por exemplo, uma cadeia cíclica, você já, nesse caso, já vai cortar o que é saturada. Então, como a gente já classificou ali, primeiramente, a alternativa correta ela é uma cadeia
acíclica, ou seja, aberta, ramificada, porque ficou carbono para fora da principal, insaturada, porque tem ligação dupla, e homogênea, porque ela é uma cadeia feita somente com carbonos e hidrogênios, né? Aí na cadeia principal, o oxigênio ficou fora da cadeia principal, tá certo? Mas aí a gente fala tanto, onde é que eu acho isso? Onde é que eu acho esse tipo de estrutura, né? Então, tenho aqui esse exemplo para vocês. A gente for fazer a classificação dessa cadeia, ela é uma cadeia aberta, ela é uma cadeia, observem, ficou carbono para fora da principal? Não, o que está para fora da principal? Oxigênios. Então, portanto, ela é uma cadeia normal. Agora vamos olhar quanto à natureza, quanto ao tipo de ligação. Só tem ligação simples. Estão vendo aqui os zigue-zagues? Só tem ligação simples. As ligações duplas estão fora aqui da principal. Portanto, ela é uma cadeia normal. E ela é uma cadeia homogênea, porque os zigue-zagues aqui estão feitos só com carbonos. Os oxigênios estão ali fora da cadeia principal. E aí, essa estrutura aqui, que composto é esse aqui? Esse composto ele é muito importante na indústria, por exemplo, na indústria têxtil. Ele é muito utilizado para a fabricação de corda de nylon, porque esse composto aqui é o nylon 66. Então, corda de nylon, por exemplo, porque ele é muito resistente e consegue-se fazer aqueles fio de, por exemplo, de pesca, para cordas náuticas, além de jaquetas, por exemplo, jaquetas de nylon, porque ele protege ali, por exemplo, na chuva. E foi fabricado, primeiramente, sabe por quê? Para substituir as meias de seda, porque seda é um produto muito caro. Então, o nylon 66 ele foi fabricado para isso. E depois percebeu-se que ele poderia ter N utilidades. Por exemplo, para também, ele pode ser utilizado, e ele é utilizado em paraquedas, em tapetes, nas cerdas de escova de dente. Então, observem a importância da química orgânica no nosso dia a dia, né? Então, aqui essa classificação das cadeias abertas. E agora, nós vamos para a classificação das cadeias fechadas. Então, as cadeias fechadas, elas podem ser classificadas em cadeia fechada aromática ou cadeia fechada não aromática. Observem aqui. Uma cadeia fechada, para ela ser aromática, ela precisa ter essa estrutura aqui. Esse composto aqui, ele é chamado de anel aromático, ele é ou anel benzênico. Tem que ser desse jeitinho que está aqui. 6 carbonos, observem, cada extremidadezinha aqui, cada pontinha aqui é um carbono. Tem que ter 6 carbonos, 3 ligações duplas alternadas. Estão vendo aqui ó, a ligação dupla, ligação simples, dupla simples, tem 3, são esses tracinhos em vermelho, certo? É uma cadeia aromática. Se não for desse jeito, se não tiver essa característica, ela vai ser uma cadeia não aromática. E a cadeia não aromática ela é chamada de alicíclica. São todas as outras cadeias fechadas que se fecham, que formam um ciclo diferente daqui desse tipo de ciclo, que é o anel aromático, que é o anel benzênico. Para ser aromática tem que ser desse jeito. E as ligações duplas alternadas, elas ficam girando tão rapidamente aí na cadeia, nessa estrutura, que ela pode ser representada por essa bolinha no meio. Se você esquece de representar essa bolinha, deixou de ser aromática, porque para ser aromática tem que ter 6 carbonos, 3 ligações duplas alternadas. Então, se você esquece aqui essa bolinha no meio, vai aparecer esse outro composto aqui. E esse outro composto aqui, ele não é aromático, ele é um composto alicíclico. Então, são 2 tipos de cadeias fechadas. Cadeia fechada aromática ou cadeia fechada alicíclica, certo? Ou seja, são as não aromáticas. São todas essas outras estruturas que são diferentes aqui do anel aromático, certo? Então, vamos ver agora detalhadamente a classificação aí das cadeias aromáticas e das cadeias alicíclicas. Observem aqui. As cadeias fechadas ou cíclicas são classificadas em alicíclicas e aromáticas, certo?
Aí dentro delas tem as suas próprias classificações. Uma cadeia fechada alicíclica, ela pode ser classificada quanto aos tipos de ligações e quanto à natureza dos átomos, muito parecido aqui com a classificação das cadeias abertas que a gente acabou de ver. Então, quando a cadeia fechada alicíclica, ela é formada somente, por exemplo, por ligação simples, ela é uma cadeia fechada, alicíclica, saturada. Se ela for uma cadeia que o ciclo ali se fechou, mas tem uma ligação dupla, quer dizer que é insaturada. Então, a classificação da cadeia é fechada, alicíclica, insaturada. Tem que ter essa classificação alicíclica? Tem, porque já que são dois tipos de cadeias fechadas, a gente precisa saber se a gente está se referindo a uma cadeia alicíclica ou se é uma cadeia aromática, certo? E aí as alicíclicas também elas podem ser fechadas somente por átomos de carbonos, que elas são homogêneas. Só que como a gente está aqui classificando uma cadeia fechada, a palavra é homocíclica, que é uma cadeia fechada somente com átomos de carbonos. Se ela é uma cadeia fechada com um oxigênio ou com um nitrogênio, o ciclo se fechou com um elemento diferente, quer dizer que ela é uma cadeia heterocíclica, ok? Essa é a classificação das cadeias alicíclicas. Agora, as cadeias aromáticas, existem dois tipos. Ou só tem um núcleo aromático ou tem mais de um. Se só tem um núcleo aromático, ela é chamada de mononuclear, um núcleo mononuclear, um núcleo aromático. E se tem mais de um núcleo aromático, quer dizer que é chamado de polinuclear, poli mais de um, certo? E aí sim a gente classifica a cadeia polinuclear com núcleos isolados ou com os núcleos condensados, ok? Vamos ver exemplos. Observem aqui. A classificação da cadeia alicíclica. Temos aqui diversas cadeias. No caso aqui, 4 cadeias e nós vamos classificar essas cadeias. Lembram-se, elas podem ser classificadas em saturada quando só tem ligação simples, que é o caso dessa. É uma cadeia fechada, ou seja, uma cadeia cíclica saturada. Essa outra aqui, ela é saturada ou insaturada? Tá aqui uma ligação dupla na cadeia, então ela é insaturada. Essa é outra saturada. E essa aqui, ela é uma cadeia saturada porque a gente está olhando quanto ao tipo de ligação. E ela pode ser homocíclica quando é uma cadeia fechada somente com átomos de carbono. Ó, todas essas aqui são homocíclicas. Essa outra, observe, ó, carbono, 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 opa, tem um nitrogênio. Quer dizer que ela é uma cadeia heterocíclica, uma cadeia que se fechou com um elemento diferente, certo? Observem aqui. Exemplos. Essa daqui é uma cadeia cíclica, alicíclica, por quê? Porque ela não tem um núcleo aromático, ou é alicíclica ou é aromática, ok? Então, nesse caso, é alicíclica, insaturada, porque tem ligação dupla fazendo parte do ciclo, e homocíclica, porque é uma cadeia fechada somente com átomos de carbonos. Essa outra aqui, cíclica, alicíclica, insaturada também, mas ela é heterocíclica por causa do nitrogênio fazendo parte do núcleo, aí fazendo parte dessa cadeia carbônica, ok? Esses aqui são 2 exemplos de classificação das cadeias alicíclicas, fechadas e alicíclicas. E aí a representação de uma cadeia aromática é desse jeito. Esses aqui, ó, isso daqui é o núcleo aromático, ou seja, o anel benzênico tem que ser desse jeito. Ligações duplas alternadas. E aí, como essas ligações, elas ficam girando, mudando de lugar o tempo todo por causa de um fenômeno chamado de ressonância, então a gente representa por um círculo aí no meio. Ok? Então, essa daqui é uma cadeia aromática. Tem que ser desse jeito para ser aromática. Se for diferente, qualquer coisa diferente, se, por exemplo, a gente for representar, vou representar aqui novamente para vocês verem a diferença. Tá aqui, ó. Tem 6 carbonos? Tem. Tem 3 ligações duplas alternadas? Não. Então, essa daqui não é aromática. Ela vai para a classificação das alicíclicas.
Então, a partir do momento que a gente identifica que a cadeia tem um núcleo aromático, a gente vai classificar de acordo com o número de núcleos aromáticos. Se só tem um núcleo aromático, ela é mononuclear. Mono significa um. Então, essa é uma cadeia carbônica que só tem um núcleo aromático. Observem aqui que tem outros carbonos, né? Mas a gente está olhando para a parte da classificação da cadeia fechada. Então, é uma cadeia fechada, aromática, mononuclear. Essas outras, ela é uma cadeia fechada, ou seja, cíclica, aromática, porque eu tenho núcleo aromático, mononuclear. A partir do momento que tem mais de um núcleo aromático, ela é chamada de polinuclear. Não importa se tem 2, se tem 3, a partir do momento que tem mais de um, ela passa a ser chamada de polinuclear. Se esses núcleos eles estão separados, ou seja, esse núcleo não está juntinho desse outro, quer dizer que ela é uma cadeia polinuclear isolada. Os núcleos eles não estão compartilhando os mesmos carbonos aí do núcleo aromático, ok? Como é que a gente classifica a cadeia polinuclear quando eles estão juntinhos? Observem a diferença. Ela é uma cadeia cíclica, porque é fechada, aromática, porque tem núcleos aromáticos, polinuclear, porque tem mais de um, condensada. Estão vendo? Os núcleos os carbonos, eles estão juntinhos aí. Então, quer dizer que essa é uma cadeia polinuclear condensada. Só são essas as classificações das cadeias fechadas. E aí, onde é que a gente, por exemplo, vê uma cadeia fechada? Como é que eu sei que existe uma cadeia fechada? Observem, aqui eu trouxe um exemplo bem simples para vocês. A adrenalina, né? Observem a estrutura da adrenalina. A adrenalina é uma cadeia carbônica que ela está muito presente, a gente percebe no nosso dia a dia quando você, por exemplo, está fazendo uma atividade física ou você está agitado, nervoso, no momento de medo, aí o nosso organismo libera aí a adrenalina, certo? Então, ela é uma cadeia mononuclear. Então, observem aqui mais alguns exemplos de cadeia polinuclear com núcleos isolados. Tá aqui, ó, 1,1 de feniletano. Consegue ver que eles estão isolados, eles não estão compartilhando carbonos do núcleo aromático. Então, aromática, polinuclear com núcleos isolados. Quando eles estão compartilhando aqui os carbonos nos núcleos, eles são classificados como uma cadeia carbônica aromática, polinuclear, com núcleos condensados. Está aqui, ó, o naftaleno, o antraceno, o fenantreno. Estão vendo que eles estão juntinhos aí? Então, a classificação da cadeia carbônica é cadeia fechada ou cíclica, aromática, porque tem núcleos aromáticos, polinuclear, porque tem mais de um, e condensados, porque eles estão juntinhos. Cadeia carbônica aromática polinuclear condensada. Então, naftaleno, antraceno, fenantreno. E aí eu trago para vocês aqui o benzopireno. Classificação dessa cadeia. Perguntar para vocês nesse instante qual é a classificação dessa cadeia. É uma cadeia cíclica, ou seja, cadeia fechada. Ela é uma cadeia aromática, polinuclear, com núcleos condensados. E onde é que a gente encontra o benzopireno? Observem aqui, tem 5 núcleos condensados. O benzopireno está presente na fumaça do cigarro, ele está presente na fumaça das queimadas, ele está presente ali, sabe quando a gente chega final de semana, quer fazer um churrasquinho e você acaba tostando, fazendo aquela crostinha na carne assada? Aí tem a presença do benzopireno. E o problema é que ele é um composto altamente cancerígeno, porque a partir do momento que uma cadeia carbônica tem 5 ou mais anéis aromáticos, que é o caso do benzopireno, quer dizer que é um composto cancerígeno. Professor, então não vou mais fazer meu churrasquinho? Não é isso. Onde é que a gente encontra? Nas fumaças ou então quando vai fazer o churrasquinho que você queima a carne.
certo? Se está ali queimado, tira aquela parte que está queimada, não é para comer, não é para ficar ali consumindo esse tipo, né, dessa parte ali da carne, por causa dessa característica. E além do mais, além disso, é claro, na fumaça de cigarro, muito presente ali nos cigarros, ok? Muito bem, espero que vocês tenham compreendido aqui a nossa aula sobre a classificação das cadeias carbônicas, lembrando que são 2 tipos, cadeias abertas e cadeias fechadas, ok? Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.